Ai, ai. E aí, turma? Tudo certo? Voltamos aqui em mais um. Hoje um cenário um pouco diferente. Moto maldita. Hoje um cenário um pouco diferente, até porque não é pra ser sempre igual. Às vezes vai ser, mas não é hoje. Não tô usando a mesma camiseta branca, já é um outro dia. Mas seguimos. Agradeço os apoiadores do primeiro vídeo. Deram muita força pra continuarmos aqui com mais um. E se tem um segundo é porque teve alguém vendo o primeiro. E os dois que viram primeiro estão me apoiando muito e agradeço muito a eles por isso. E, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre catastrofização. E você está perguntando se eu... Acho que não está perguntando, mas enfim, se veio a calhar a dúvida de como é que eu estou sabendo esse tema, é porque eu perguntei pro chat. O chat me falou sobre. E me deu essa tese para trabalhar em cima do texto que a gente vai ler um pouco mais pra frente. E, cara, a catastrofização, ela é aquilo que você imagina sempre o pior cenário possível para uma situação que vai ocorrer. E nem sempre é essa a realidade, né? A gente pensa do pior. Já vi gente falando que pensa sempre do pior para estar pronto para que caso ocorra o pior, ela esperava que ocorresse o pior e ela se contenta com isso. E se acontecer qualquer coisa que for acima disso, já é como se fosse uma melhoria. Então, se acontecer uma coisa que você pode ser algo que vai rolar de 0 a 10. Se acontecer um 0, é como se a pessoa estivesse esperando isso, então nada aconteceu. Se acontecer um, ainda é ruim pra caralho, mas a pessoa vai pensar, pô, eu tava esperando 0. Como chegou o 1, tá melhor. Então, já é motivo para eu me agradar com esse básico. Isso leva a pessoa a aceitar muito pouca coisa na vida, né? Mas tá bom, daí é cada um para cada um, cada tipo de pessoa que se entende como que se relaciona com isso. Tem até uma frase que o chat também entregou aqui pra gente, que é desse Mark Twain. Enfim, vai estar aqui embaixo a frase, vocês vão ler comigo. E o nome do cara também. Ele fala assim: sofri por muitas coisas na vida e a maioria nunca aconteceu. Que é o que acontece, né? Aquele negócio de ansiedade, sofrer de ansiedade, né? Sofrer antecipado. Você pensa muito antes do que aconteça e na verdade nem vai acontecer. Ou você tá só alucinando, pensando no pior e esse pior tá longe de chegar. E a gente não controla muito isso. Às vezes é uma coisa inconsciente da cabeça, a gente pensa sobre, só acontece, a gente só tem que lidar com isso de uma maneira que vai fazer sentido, que consiga se seguir, né? Seguir dentro da sua rotina, dentro da sua trajetória. E não tem por que se colocar numa situação dessa, mas, como foi dito, né? Não se dá para controlar. Mas eu vou trazer aqui um pouco do que eu passei, né? Numa fase que eu diria que eu estaria muito nessa catastrofização das coisas. E isso vocês vão conseguir ver acompanhando comigo um texto que, diferente do último que a gente leu, foi o Independente de Quem, que a gente leu no último vídeo, no número 1 do nosso episódio de Poemas com Lê, que foi o Independente de Quem, né? Que foi um texto de 2021. Eu tinha 16 anos na época, agora a gente vai ler um de 2019. 2019 eu tinha 14 anos, são 7 anos atrás isso. É um tempo considerável, né? É um tempinho considerável. E antes de mais nada, vamos ser razoável com uma escrita um alezinho de 14 anos. Até porque aparentemente esse rapaz não sabia usar vírgulas. Não tem vírgula nenhuma que eu tive que colocar vírgulas no texto para conseguir ler para vocês que eu não tava conseguindo nem ler ele. Mas tá bom. E também, sendo sincero aqui, né, que a ideia aqui dos vídeos é sempre ser o mais sincero possível com vocês. A gente tenta fazer a menor quantidade de cortes possíveis e a menor quantidade de edições para que seja uma conversa fluida, como se estivesse falando com um amigo. Porque é isso que eu me considero aqui nesse canal. Eu tento ser um amigo. Pelo bem ou pelo mal, eu acho. Enfim, tento ser uma pessoa aqui que dê pra se conversar e trocar uma ideia franca, pelo menos por 10 minutos aí do seu dia. Esqueci o que eu tava contando. Mas enfim, vamos seguir. Esse texto... Ah, lembrei. Vamos continuar. Como a ideia é ser o mais franco possível, eu já tô gravando esse vídeo pela terceira vez. Terceira vez. E eu acho que daí volta um pouco nisso dessa catastrofização. A gente pensa no pior. E eu olhei esses vídeos e eu tava não pensando na pior coisa possível, mas eu tava olhando pra eles, terminava de gravar e, nossa, não gostei, quero de novo. E não é como se eu pensasse no pior deles, mas eu acho que não faz tanta diferença assim a gente assumir que tá bom, não tá tão legal, quero fazer de novo. E se você tem a oportunidade de fazer de novo, a gente faz de novo. E eu tô aqui pela terceira vez gravando vídeo e torcendo para que essa seja certa, que vá dar certo e que seja o vídeo que vai ser postado. E se for, vocês vão ver, vocês vão estar acompanhando comigo nesse exato momento. Mas tá bom, chega de enrolação, vamos lá. O nome do texto de hoje, ele é PSL. PSL, que significa Perseguidor de Sonhos Lunares. Vamos lá. Começando, né? Acompanhe por baixo aqui que vai estar o escrito. Não tô bem.
Quero sentir fidelidade e confiança, mas não posso porque ainda sou criança. Quero ouvir um boa noite antes de dormir, mas não vai rolar sendo que não sei existir. Tentando sentir o gosto do amor, mesmo sabendo que depois de tudo isso vem a dor. Sabe que hoje eu sonhei com um anjo que dizia: viva, porque um dia você não vai se lembrar de que hoje o mundo é lindo e fácil de olhar. Já não faz mais sentido o meu modo de pensar. Vou ter que aprender a vivenciar de olhos fechados o que o mundo tem para me mostrar. O medo de pensar em carinho é tão grande que acho que a sensibilidade é rara, como um pedaço de caminho não compartilhado, longe da luz, só por não gostar do escuro. Parece estranho como a lua me segue, perseguindo meus sonhos e não me deixando chorar. E mesmo depois de tudo isso, eu estou lá, a olhar o lindo luar. Lembra da catastrofização que a gente colocou no início? Eu acho que ela se encaixa um pouco aqui. Não no sentido da pessoa pensar o pior possível, mas na angústia de sofrer por uma coisa que ainda vai vir. E voltando na frase do nosso querido amigo Mark Twain: sofri por muitas coisas na vida e a maioria nunca aconteceu. Posso te falar, aqui eu tinha 14 anos. A maioria disso aí não aconteceu, não. Essa angústia, esse medo, essa perseguição. E acontece. A gente sofre mesmo, a gente tem medo, a gente tem angústias, a gente tem receios, a ansiedade de, meu Deus, o que vai ser daqui pra frente? O que eu vou fazer? E era uma criança, né? Era uma criança. Era uma criança. Malemar tinha pelo no sovaco ainda. Mas eu acho legal, de certa forma, que por mais infantil, né? Pré-adolescente, adolescente, recém-adolescente, né? Tenha conseguido se expressar dessa forma. Espero que vocês não tenham se relacionado com o texto de maneira profunda. Ou pelo menos, se tiverem se relacionado com isso, estejam em um lugar bom da cabeça. Mas eu acho que é legal, trazendo também um pouco do último vídeo, é legal ver a evolução de sair do período de tempos sombrios e vir para tempos claros, né? Tempos bonitos. E essa mudança de humor, essa mudança, essa evolução realmente da cabeça. Não vou falar que meu cerebelo está 100% desenvolvido, porque eu acho que não está, mas eu acho que já deu para formar o suficiente para entender que isso aqui era uma angústia, era um medo, era um medo do que vai vir. E posso falar que esse medo não some, a gente ainda tem medo, ainda tem muita coisa pra vir pra frente. 21 anos é pouco, bem pouco, se for parar pra pensar. Até porque a média, né, a não ser que caia um raio na minha cabeça agora, é viver até, sei lá, pelo menos uns 70 anos. E se vai acontecer ou não tem como saber. Temos que esperar, tem que viver e ver até onde vai. E a gente vai seguindo, lidando com o medo, seguindo com ele e deixando de lado, né? Aprendendo a lidar. Não é que a gente para de ter medo, a gente só aprende a lidar com ele o suficiente para tratar ele só como um receio. E eu vejo isso tudo aqui como... Eu tô apontando para aqui, aqui tá o computador, tá? Aqui que eu tô vendo meu textinho. Aqui tá o receio. Isso aqui era o receio em pessoa. Medo de o que ia vir. E se eu pudesse passar uma mensagem para esse cara aí de 7 anos atrás, eu ia falar: cara, fica tudo bem. Você vai passar por trancos, barrancos, mas vai ficar tudo bem. Assim como eu sei que acontece com a maioria das pessoas. E a gente não... O que, ó, ele coloca, eu falo eu de 10 anos atrás, de 7 anos atrás. O medo de pensar em carinho é tão grande que acho que a sensibilidade é rara, como um pedaço de caminho não compartilhado. Uma coisa que ele já sabia, acho que não soube expressar isso na época realmente nas situações, mas fazer e passar pelo processo de presente para futuro sozinho não dá certo. Não é que não dá certo, pode dar certo, tem gente que precisa passar pelo jeito de outro, né? Mas é muito mais difícil. E passar isso com pessoas que você pode confiar, com pessoas que você gosta, ajuda muito no processo. Por mais que você possa se sentir sozinho no momento, alguma coisa pode ajudar aí para poder passar por esses tempos de trevas sem ter que ser o fim. E, enfim, reflexão básica aqui, eu acho que todo mundo passa por trevas, né? Mas o importante é saber que vem a luz no final, né? Sempre tem uma luz no fim do túnel, seja ela levando para um lugar bom ou ruim. Sempre é uma luz. Às vezes a luz é de um trem no fim do túnel, né? Mas tá bom. Dá pra... continua sendo uma luz. Pode ser a última, mas continua sendo uma luz. E... não sei se eu mudaria muita coisa nesse texto. Já li ele muitas vezes hoje, porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar, mas eu acho que... no geral, eu acho que ele ficou bom. Eu acho que ele gosto dele. Mas... enfim, vou dar um desconto, que era um cara mais novão. Mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu já falei no outro vídeo nosso, que aqui a ideia não é fazer uma propaganda, não é levar isso como se fosse o marketing da minha vida ou um projeto de carreira, é só uma coisa que eu gosto de fazer e eu tô aqui fazendo junto com vocês, que vocês quem? Vocês que estão assistindo. Nesse momento hoje, eu sei que quem tá assistindo é o Jotinha e minha namorada, 2 grandes amores da minha vida. E tá bom, tá tudo certo.
Fé que talvez no futuro isso chegue em pessoas que precisem ouvir. Então, é isso. Agradeço quem ficou, quem assistiu, quem teve paciência de chegar até aqui. Tá bom? Valeu, turma. Obrigado.